As idades já não são o que eram. E se vamos viver mais, então queremos viver melhor e aproveitar ao máximo esta espécie de bónus de longevidade que está a ser dada a toda a humanidade. Neste podcast vamos conversar com todas as gerações, sem tabus, sem medos e, acima de tudo, sem preconceitos. Idade Maior é um podcast para maiores de idade. Uma iniciativa da consultora Idade Maior, um projeto da agência Brand Key. Bem-vindos ao podcast Idade Maior. Hoje temos o privilégio de ter apenas um convidado e não dois, e explico porquê. Vasco Pinto Magalhães tem 83 anos, é um verdadeiro sábio, é uma pessoa que é padre jesuíta e diz-se na igreja que há dois sacerdotes contemporâneos, dois padres contemporâneos que têm um apostolado, tem apóstolos, tem muitos seguidores. Um deles é o Dom Tolentino e o outro é o Padre Vasco Pinto Magalhães. E realmente... Um bocadinho de exagero, mas está bem. Não. Isto não é o disco que disse, é mesmo uma constatação. Mas eu hoje gostava de ter uma conversa só consigo, porque não preciso aqui de nenhum confronto de gerações, para não perder tempo a saber também, não só a revelar a sua história, como esta sabedoria que nos leva a todos tão longe, e sobretudo agora que o Padre Vasco está a fazer uns cursos para crentes e não crentes. Isto é a sua marca também, é falar para pessoas, não é uma pessoa com uma atitude sempre confessional, digamos assim, não sei se posso dizer isto, pode. Mas estes cursos que faz para qualquer tipo de pessoa, e que são cursos para mais de 65, sendo que até há pouco tempo faziam os cursos extraordinários que eram chamados os cursos do meio da vida, e eram muito iluminantes. E agora quem já foi a este seu curso mais de 65 também volta e diz: ainda bem que eu fiz isto, porque me ilumina as sombras que eu começava a ver no horizonte. Mas gostava de agradecer estar aqui, Padre Vasco. Queria se calhar começar não pelo curso dos 65 mais, mas pela sua idade. Como é que este ter 83 anos trabalha em si? Trabalho em mim, é boa ideia, porque não sou eu que trabalho. Pronto, não se pode separar. Não tenho muita noção da idade cronológica e a idade interior, a idade de vida espiritual. Acho que a nossa idade, o poeta dizia que temos a idade da nossa dor, e também da nossa alegria. E a verdade é que nestes últimos anos me tenho sentido talvez mais, a que dizer isto, mais completo. Não mais envelhecido, mas mais completo. Ou seja, melhor. Sim, é verdade, mas com menos capacidade para uma série de coisas. Mas o Padre Vasco, quem olha para si, e as pessoas, quem não o conhece não sabe, mas o Padre Vasco foi jogador de rugby, ainda por cima um dos grandes jogadores de rugby. O seu pai fundou o CDUL, portanto o rugby foi um desporto muito desporto da família. Exatamente, mas não só o desporto, como a ética desse desporto. Sim. Eu escrevi sobre isso, tenho um livrinho de rugby, um desporto completo, porque estou convencido que é verdadeiramente uma grande parábola da vida, e a vida também é luta, também há dor e há esforço, mas também tem que ser muito honesto, não se presta para... E porquê que acha que o rugby é especialmente honesto? Eu acho que é que sim, tem todas as condições para isso. Pode parecer muito bruto, mas de facto é bastante mais frontal do que muitos outros desportos em que a dureza está à margem da lei. Aqui a dureza está incluída, como a vida tem dureza, não é? E tem confronto. E, portanto, exige muito não ultrapassar o espírito vingativo ou o truque, porque o próprio jogo inclui isso de uma maneira positiva. Isso é interessante, ou seja, a canelada e aquela coisa que se faz assim... A canelada não se espera, é contra ali. Estamos à espera do embate, como na vida, sem ser pessimista, estamos abertos ao embate, à dificuldade, ao confronto. E também é a forma de superar tudo isso. Sim, exatamente, porque o jogo continua.
não é? Padre Vasco, eu vi agora, porque há uma exposição que está patente sobre os seus 50 anos de sacerdócio, está ali na Igreja da Encarnação, e é absolutamente fascinante, porque tem desde peças de barro que moldou com as suas mãos, a muitos livros que publicou e que escreveu com as suas mãos, ou seja, aquilo que sai das suas mãos, aquilo que sai do seu espírito, da sua cabeça, do seu coração, é uma obra vastíssima, mas há curiosidades nesta exposição que recomendo vivamente. Há curiosidades tais como notícias de jornal. Então, há umas notícias de jornal em que se vê umas fotografias incríveis em que o Padre Vasco faz assim uns voos, não é? Uns voos, e há outra em que se vai atirar de uma prancha para a piscina, e portanto todo muito desportista e muito atlético. Mas há uma notícia de jornal que dizia Vasco Pinto Magalhães do estádio para o altar, ou seja, foi quando eles deram a notícia de que ia sair da sua vida, ia deixar de jogar e ia para o seminário, e então nessa notícia já falam da sua ética, já se percebia que o Vasco era uma pessoa diferente em campo, e já se percebia que tinha uma ética e que tinha um humanismo muito resgatador. Engraçado isso. Sim, é verdade. Ao ler isso, não é que me surpreenda, mas de facto estou agradecido, porque não fazia nada de especial por isso. De facto, é uma certa maneira de estar que encontrei na minha formação cristã, é verdade, e também na formação que o meu pai me deu, e o pai e a mãe. Acho que aprendi muito deles. Companheirismo, e da sua relação. Levantar o outro do chão, nunca olhar de cima. Sim, é verdade. Não era assim uma coisa estudada. Era uma coisa que fazia parte da educação. Fazia parte da educação em casa. Não é? Nós éramos 6, 3 rapazes e 3 raparigas. E de facto fazia parte da ética de casa uma certa atenção uns aos outros, mas sem pieguice nenhuma. Padre Vasco, e então andando aqui um bocado para trás e mantendo-me ainda na sua juventude e na sua antes da sua idade adulta, a partir dos 20, o Padre Vasco estava apaixonado e ia se casar. Ele tinha um projeto de vida, tinha uma namorada de quem gostava muito. Sim, não era? É verdade. E o que é que aconteceu? Bem, aconteceu que ela morreu. Estou a rir como se fosse uma coisa de rir. Não era de rir, foi um forte sofrimento que eu vivi por outro lado, com imensa paz. Quase com a sensação de que ela me tinha preparado para isso. A conversa sobre o futuro entre nós era frequente, sem esgotar nada do que é que seria. A questão vocacional aparecia como uma coisa que era preciso enfrentar, e de repente, de um dia para o outro, teve uma embolia cerebral, e foi para mim uma coisa muito misteriosa como é que eu vivi isso, com muita dor e ao mesmo tempo como se abrisse uma porta de futuro extraordinária, como se estivesse a ser preparado para isso. Aliás, do ponto de vista religioso, ela ensinou-me muito, fez-me crescer imenso. Como é que ela se chamava? Meca, sim. Mena. Sim. E, bom, estávamos os dois a estudar, eu estava no técnico, ela estava na Faculdade de Letras, e tínhamos uma relação ótima, e foi um choque tremendo, mas vivido com uma estranha serenidade, como que não tirava a lágrima nem a dor, mas como se... Mas não trouxe desespero? Nenhum. Como se fosse assim abrir uma porta e dizer faz sentido, como se eu sentisse que ela tinha trabalhado para me abrir portas à vida. Quantos anos tinham? Eu tinha 23, parece que ela 20. Ou seja, foi há 60 anos? Sim. E está no seu coração como se fosse agora? Sim, está muito presente. Não faço nada por isso, mas em pequeninas coisas surge. Porque deixou em mim marcas muito positivas. E também há essa muito conversa. Para o futuro. Eu acho que foi um olhar para a morte de uma maneira diferente. Não foi um fim, não foi um acabouço, não foi um desastre. Foi uma passagem para um mundo mais vasto. Para como que um funil ao contrário. E nem sequer se pode dizer sobre si que porque morreu a sua namorada, então vou para o seminário, como antigamente se fazia um bocadinho. Sim, às vezes dizia-se isso. Não foi esse, também não foi essa a demanda interior, não é por isso, não é? Pode-se dizer que de alguma maneira acelerou, criou condições para... Mas a realidade estava lá, desde assim muito fortemente
desde antes e sobretudo de um retiro, de uns exercícios espirituais que fiz, quando andei no Colégio São João de Brito, que fiz no fim do liceu, onde isso apareceu muito fortemente e ficou, bom, é preciso amadurecer isso, é preciso clarificar, é preciso, portanto, é preciso viver o dia-a-dia. Eu acho que foi uma grande graça aquela relação e que me ensinou muito a olhar para a mulher de uma maneira muito positiva, muito cumplicidade, ternura, e também me ajudou muito, que acho que é uma das coisas que tenho, é a maneira de olhar para enfrentar a morte, não como uma desgraça, mas como daquilo que nos está a acontecer, não é uma coisa que nos vai acontecer. Ou seja, estamos, aquela frase que é difícil e já disse aqui num outro episódio, começamos a morrer quando nascemos, não é? Exatamente. Mas é difícil aceitar isso. Mas olhar para a morte sem desgraça, como uma coisa que verdadeiramente faz parte do cotidiano e da vida. E é uma das coisas que eu falo muito com as pessoas que acompanho, não é? Eu acompanho muitas pessoas na orientação espiritual. E há muitas pessoas que o acompanham também. Cada coisa que o Padre Vasco, cada reflexão, cada palestra, cada curso que dá, ou nós nos inscrevemos logo à meia-noite, ou já não temos lugar. É melhor dizer isto porque é verdade. Para quem não o conhece. Contar que tenho um livro que se chamava Pensar a Morte. É verdade, e tinha era o Pensar a Vida e o Pensar a Morte. E depois, um dia fui à livraria e o Padre Vasco, Pensar a Vida vende, Pensar a Morte não vende. Ou seja, esse não vendia tanto como o outro. E então disse, deixe estar que eu vou fazer uma nova edição. E mudei o título. E o título passou a ser o mesmo livro, Passar da Morte à Vida. E vendeu-se tudo. Que espetacular, assim, porque os seus livros também esgotam. Porque realmente é isso, a morte é passagem para, as pessoas têm medo, mais vida, não é? Não digo da morte acabou-se, mas a morte do dia-a-dia. O ter que renunciar a muitas coisas, o ter que perder muitas coisas. Acho que uma das grandes coisas da sabedoria é saber perder. Os antigos diziam isso, que era um sinal de sabedoria, o saber perder. O problema é que nem sempre sabemos o que é que podemos perder ou devemos perder, não é? Sim. Esse discernimento também não é muito claro. Não é claro, mas uma vez que perdemos, como é que crescemos com isto? Não é nem a revolta, nem muitas voltas, nem andar ali à roda. Não, saber que uma perda é sempre uma ocasião de um ganho. De ver as coisas de outro lado. Mas nem sempre se consegue perceber isso logo, não é? Não, claro que não, mas suponho que a gente já refletiu algumas vezes sobre isso e tem essa experiência. Ora, de facto, foi-me dado, desde miúdo, muitas vezes isso, de perceber que as perdas, mesmo até naquelas em que a gente possa ter alguma culpa, está escondida uma ocasião de crescimento. O que é que sente que, já falámos desta perda da Mena, o que é que sente que perdeu ou que foi perdendo ou que foi largando e que o trouxe aqui a esta sua fase em que se sente melhor e mais completo? Bom, eu acho que é sempre o dia-a-dia, não é? Isto não são acontecimentos que se possam... Tem a ver, por exemplo, com... Esteve em Coimbra, fez amigos, gerou comunidade e depois foi-se embora para o Porto. Sim, gerou amigos, sempre. Fez comunidade, isso custa-lhe? Sim. Sempre. Custa, mas não gera nem ressentimento, nem uma nostalgia. Fica uma memória. A memória é importante, porque a memória é trazer o passado para o presente. E, portanto, outra coisa é ficar agarrado ao passado. Isso seria só a lembrança. E acho que ajuda muito, ajuda a recomeçar, não é? A vida são crises que levam a recomeço. Nós crescemos por crises, não é? Situações que obrigam a dar um salto. E não há linhas retas. Sim, é uma etapa que se esgota, nós vamos de ciclo em ciclo, e o envelhecimento também, não é um fim. Não é um fim, não é? Nos campos de férias, muitas vezes eu dizia aos miúdos, quando chegares ao alto da montanha, continua a subir. E eles? Muda é a escala. Já não é o subir físico, agora é o subir ético, espiritual, mas quando chegares ao alto da montanha, continua a subir. E eles percebiam isso? Explicavam assim, pois tem razão, porque depois foi lá em cima que a gente conseguiu olhar para trás, foi lá em cima que aprendemos a olhar. E, portanto, a subir para outros patamares, não é? Nessa compreensão. Porque a crise é isso. A crise é uma ocasião de crescimento. Sempre.
Sempre. E, portanto, Sempre. vamos de crise em crise. Do bebê à infância, da infância à adolescência, da adolescência ao adulto. Então vamos acelerar aqui e vamos ao curso para os mais de 65. Qual é a novidade desse curso? Qual é a novidade narrativa, a novidade que sente que as pessoas de repente percebem ou pacificam qualquer coisa, ou largam qualquer coisa? Não, é saber Eu ainda não viver tenho 65 e ainda não pude fazer. Sim, saber viver, é um bocadinho saber viver esta etapa da vida. Aprender a viver esta etapa da vida não como uma coisa má que me acontece ou como um plano inclinado, mas não, como também uma fase de crescimento em que é preciso aprender. De facto, este tinha um subtítulo que era 65 mais, a idade da sabedoria. Mas não se vai negar, fazer de conta que não existe uma perda, não é, de energia, mas perda de entes queridos, pessoas também. Até daí podemos tirar proveito, não é? Portanto, era a ideia que tenho nisto, porque muita gente me pedia, faz coisas para a meia-idade ou para o meio da vida, porque é que não nos ajuda, a tirar um bocadinho de muita coisa que leio e muita experiência, até deste Papa, que fala muito disso, da sabedoria, das coisas muito bonitas que ele fala, até da importância dos avós. Tem imensas páginas nesta sua autobiografia da importância dos avós e da importância de relação entre avós e netos. A pessoa pensa, agora já não tenho mais nada a fazer, agora, passo a expressão, arrumei as botas. Não, é descobrir qual é o lugar que se tem neste mundo, nesta idade. E em que se perdem qualidades. E pode-se descobrir estando doente, pode-se descobrir estando viúvo, estando mais sozinho, pode-se descobrir sempre. Pode. Mas não se pode descobrir sozinho, tem que se descobrir com a ajuda dos outros. Não, e é isso, é descobrir que a missão não acabou, agora não vou ali recolher. Qual é a missão própria desta idade? O que é que tenho para continuar a comunicar? Fazer da vida a experiência, não é? Portanto, muito tem-se a experiência. Isto aplicado a si, o que é que sente? Ou seja, se for aplicar o curso ou aquilo que tem aprendido com a sua experiência, o que é que sente que tem sido também a partir dos 65 e já tem 83? O que é que sente que foi mudando? O que é que sente que foi arrumando? Sim, eu acho que é um outro olhar que não tem orgulho, mas é uma graça que me é dada, de olhar com alguma experiência diferente, uma experiência mais amadurecida. Pede que haja uma avaliação do que é que se faz, não uma avaliação positiva, já não posso, não. O que é que eu agora ainda posso tenho para dar de novo? Padre Vasco, sabe que eu uso muito uma frase que li num dos seus livros, que é aquela frase que é uma chave de leitura, que é: nós não somos o que fomos, somos o que ainda seremos, somos o que seremos. E isso é muito resgatador. E gostava também, já agora, já que está aqui, de lhe pedir para desmultiplicar esta frase, ou seja, é uma chave de leitura porque não ficamos presos ao passado e por mais pesado que seja o passado, por mais que haja alguma vontade de ter feito melhor ou ter feito outras escolhas, mas abre-nos a porta do presente e do futuro, não é? Esse o sentido. Sim, é isso. A última palavra não está vivida nem dada, não é? E, portanto, nós somos aquilo que, em última análise, seremos. E, portanto, temos que viver daquilo que cristamente se chama a esperança, que é não perder a vontade de dar o próximo passo. Ou seja, a esperança não é passiva nem é esperar. Não, a esperança é vontade de dar o próximo passo. E achar que vale a pena dar o próximo passo. E, portanto, a vida não está feita. Pronto, agora já fiz tudo o que tinha a fazer. Não é verdade. Estou a enterrar talentos, porque tenho uma experiência que posso pôr a render. Tenho uma quantidade de coisas que vivi que não tenho que ficar no meu cofre. Tem que realmente partilhar e desvalorizar aquilo que os idosos... Essa palavra sai com dificuldade. Não, mas é verdade, é o ancião, não é? O ancião da Bíblia. Ancião, sim. São palavras que todos andamos a tentar evitar, não é? Aliás, os espanhóis resolveram isso bem com os maiores. Então nós também adotámos aqui a idade maior e as idades superiores. Mas é a idade maior, mas também a maioridade. E a maioridade, exatamente. A maioridade, que é a idade madura. E, portanto, é bonito isso. Não ter medo de amadurecer. O pior é se apodrece, mas isso não queremos. Mas verdade é que não vamos colher a fruta
antes, que é hoje uma grande tentação, não é? De ter tudo juvenil, tudo muito bem pintadinho, tudo cosmeticamente arrumado. Mas a verdade é que maturidade significa isso, idade madura. Quando a coisa está madura. A vida é crescimento. Por crise, já disse, não é? É crescimento. A adolescência é exatamente... Descoberta. Sim, a descoberta. Transformação. A adolescência significa... A palavra mesmo significa alimentar, estar exercício de crescer. Que giro. Uma vez alimentado, adolescente torna-me adulto. Adulto é o que cresceu, não é? A raiz é a mesma. Sim, é muito interessante porque eu não disse isto, mas a etimologia das palavras é-lhe muito cara, e se fôssemos fazer aqui um episódio só, gravar um episódio só com saber o que é que a origem das palavras, o sentido verdadeiro das palavras, era fascinante porque... Não, mas é que ajuda muito, não é? É verdade. Adolescente significa estar em crescimento. Tudo é processo, não é um estatuto. Nem é um estatuto de velho, também é um crescimento. Não é? Portanto, a criança que está a ser criada... A criança. Eu aprendi consigo, sabe, uma pessoa diz palavras como apartamento, o meu apartamento. E uma vez o Padre Vasco disse, o apartamento, sim, que nos aparta, que faz uma separação dos outros. E realmente uma pessoa pensa, sim, é tão óbvio, mas não é claro todos os dias. E adolescente termina com o adulto, porque a raiz é a mesma. O adolescente está-se a tornar adulto. E quando é que acha que ficamos velhos, já agora? Se é que ficamos velhos? Eu acho que velhos no sentido negativo, não de idoso, mas sim, velhos quando desanimamos, quando perdemos a alegria de viver, quando isso pode ser em qualquer idade. Pois pode. E por isso é que há novos que são velhos e há velhos que têm imensa coisa para dar. Já alguma vez se sentiu velho? Não, sinto-me às vezes com menos paciência. Para certas coisas. O Padre Vasco tem muita energia no bom sentido e vê-se que foi um desportista, portanto é uma pessoa muito ágil, e tem a felicidade de ter saúde e estar muito afinado. Tem graça, mas acho que a gente vê, olha o Papa com tanta falta de saúde e a energia que ele tem para continuar a dizer que a vida vale a pena, não é? Que o envelhecimento no sentido negativo é a coisa pior que nos pode acontecer, que é a desistência. Desistir e a amargura é o pior pecado. Desistir é desistir de viver. Esse é um mal. Mas há tantas pessoas que sentem que têm tantos motivos para desistir. Pois é, e é aí que tem que não cair na verdadeira tentação, porque a verdadeira tentação é essa, é desistir de viver, no fundo. É fechar a porta, acabou, já fiz, já dei. Uma pessoa que esteja numa situação de desistência ou de pré-desistência, como é que ajuda essas pessoas quando elas têm a sorte de procurar alguém que os ajude e que seja uma pessoa como o Padre Vasco? Mas sim, é recuperar de alguma maneira, sair do isolamento. O isolamento é perigoso, não é? A falta de comunicação, porque enquanto há comunicação, mesmo que a gente já não saiba falar, que esteja como agora a acontecer muito, perder a memória, não saber a palavra certa, que acontece nesta idade muito, mas não se pode perder a comunicação, porque nós somos a relação, não é? Nós somos as nossas relações. E a tragédia do envelhecimento é ficar isolado, é ter sido posto na prateleira, é já não contar, não é? E isso mas aí entramos numa realidade muito dura e até muito cruel de muitas pessoas que estão verdadeiramente sozinhas, porque estão doentes, porque não têm quem as visite, com quem falar, e eu sei, porque sei que o Padre Vasco é uma pessoa sempre muito aberta a essas pessoas e tem muitas pessoas que o procuram e a quem resgata esse sentido de pertença, esse sentido de vida. Onde é que acha que as pessoas, como é que ajuda as pessoas a perceber que é possível não desistir e seguir? Apesar dessa realidade que têm de solidão, de doença, de dor física, emocional. Pois, essas pessoas às vezes foram abandonadas, foram descartadas, não é? E acho que essa é uma responsabilidade nossa, não temos só responsabilidade com as crianças, temos responsabilidade com os mais velhos em não os descartar, porque têm muita coisa para dar. Porque isolá-los é de facto pô-los fora da relação. E a relação é que é importante. Não é que eu tenha muitas coisas para dizer.
E por isso é que é tão importante que os pais levem as crianças aos avós. Aprendem imenso com isso e os avós descobrem que têm uma outra coisa para dar, já sem a preocupação de estar ali a ensinar. Mas ensinam só com a sua vida. E isso é que é Mas acha que há mercado social, esta coisa de vai tudo para o lar, vai de não sei quantos, não temos... E é verdade, não há casas, não há tempos, não há dinheiro. Mas esta coisa de pôr-nos os velhos todos na prateleira é terrível, é desumano. Porque, já não tem nada para dizer. Bem, tem uma presença. Liga-nos ao passado, dá-nos raízes. Porque uma das coisas trágicas é que não, além do desistir, é não ter raízes, não é? E hoje esse é um perigo dos mais novos. Para trás já passou tudo, já nós separamos isso tudo, perdemos as raízes. Essa árvore morre. Padre Vasco vai às redes sociais? Não. Não tem? Quase não tem. Mas por higiene mental ou Sim, por desinteresse ou por não tem tempo? Também não tenho tempo. Tudo. Às vezes queria lá ir, achava, mas depois pergunto e... Interessa-se. Porque a rede social também tem esse perigo, é uma coisa muito individualista. Eu tenho tudo ali, não preciso falar. É também um princípio da autossuficiência. É um princípio da... Sim. E a autossuficiência é tramada e é tremenda porque nos fecha em nós próprios e nos fecha aos outros. Ou seja, Exatamente. A coisa apodrece cá dentro também. Exatamente. É isso. Um dos perigos de hoje, uma coisa boa, com certeza, que é toda esta mecanização, tudo temos à mão, até a inteligência artificial temos à mão, mas depois isola-nos. A pessoa acha que tem tudo no seu computador, mas o computador não ama. Padre Vasco falou do Papa, o Papa Francisco, que está nesta situação vulnerável no momento em que gravamos esta conversa. Ele é um homem extraordinário, também sem idade. Ele optou por publicar a sua autobiografia ainda em vida, quando ele tinha pensado que era um livro que ia ser publicado depois de morrer, mas optou por isso, por se chamar Esperança, e porque ele acha que o mundo está sem esperança e nós estamos debaixo do efeito de grandes novos ditadores, não é? Há uma nova ordem mundial que nos mostra pessoas de dedo esticado a despedir, a maldizer, a malfazer. E gostava também que o Padre Vasco, entre aquilo que o Papa diz no seu livro e aquilo que o Padre Vasco também pensa e sente, gostava de falar um bocadinho sobre isto, estes tempos que são ameaçadores, estes tempos que não anunciam nada de bom. Como é que podemos lidar individualmente com realidades que nos atingem, embora pareçam remotas, mas não são assim tão remotas? Não. Seja a guerra na Ucrânia, seja a guerra na faixa de Gaza, seja esta nova realidade americana. Sim. Quando perdemos a esperança, tornamos-nos violentos. Não é? Fechamos-nos dentro de nós próprios e olhamos para o outro como um inimigo a bater. Vem isso, é uma falta de esperança, a violência, resolver a coisa com guerras, resolver a coisa com invasões, porque há uma ganância, há um sentido territorial. É o fim da relação. Quando a gente já não tem capacidade de dialogar, rouba, abusa, passa por cima. Maltrata, não é? E, portanto, esse é um grande perigo. As guerras vêm porque perdemos a paciência, porque desistimos do diálogo, porque temos pressa, que são grandes tentações. A pressa, não é? Aquilo que precisa de ter tempo para crescer, não. Eu quero ir imediatamente. Isto é... E uma noção distorcida do legado, não é? Sim. Ou seja, nós agora vemos um país que é quase um continente a maltratar os vizinhos, digamos assim. Sim. E que eram irmãos e que são pessoas... Isto tem alguma justificação ou é só fruto da cabeça de pessoas ou perversas, ou doentes, ou megalómanos, ou qual é a raiz aí quando se assiste a isto? Pensar que podemos ser autossuficientes. Se eu tiver dinheiro, alguma saúde, posso fechar o meu ciclo, não preciso dos outros. Porque é um bocadinho isto, os outros desiludiram-nos, a gente não tem muita confiança, então é uma grande tentação consumista, ser feliz por aquilo que eu consumo, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu posso gerir. Mas dá uma arrogância brutal. E claro, não, uma presunção de superioridade.
que é ao cortar a relação, é que me estou a matar. O que nos mata é não ter relações. Ou ser maltratados, como nós também vimos agora há pouco tempo. Pois somos vítimas de nós próprios. Não é? A pessoa fecha-se no seu buraquinho. Pronto, mas pode ter tudo. Tem dinheiro, tem não sei o quê, mas tem uma ilusão de poder também. Não tem diálogo. Não, perde a vida, não é? A vida é isto, é dar e receber. Padre Vasco, estamos a chegar ao fim, isto passa muito depressa. Gostava de lhe pedir assim uma síntese, quase assim uma mensagem final ou de síntese, então para vivermos bem ou tentarmos viver melhor esta idade maior, as idades superiores, e qualquer coisa que pode sair ou desse seu curso de 60, mais de 65, quem quiser fazer este curso, onde é que eu posso fazer, como é que se inscreve, ou não há sempre? Não, este ano foi a primeira vez que o fiz. Okay. E agora espero... Mas com muito sucesso. É verdade. Já tem não sei quantas, tem mais de 100 pessoas inscritas para o próximo. Pois, fazia todos os anos, uma ou duas vezes, aquele do meio da vida. Da meia-idade. O que é que eu diria? Parece-me a coisa mais importante é ser agradecido. Agradecer. Essa é a fonte da vida. Gratidão. Sim, é a gratidão. Se todos os dias, em vez de lamentar a idade, já não sou capaz, já não ouço, já não vejo, já não sei o quê, vou agradecer. E se o que calhar tenho, o que sou, o que vivi, é que o agradecimento coloca as coisas no seu sítio. De facto, tudo o que temos e somos foi recebido. Depois trabalhamos isso ou não. E, portanto, quando não somos agradecidos, mas é um trabalho. Tenho que me lembrar, de alguma maneira, lembrar disso. Porque às vezes penso que é um ato direito. De consciência. Não, é que vivemos na ideia de que eu tenho o direito. Não tenho o direito. Eu tenho o dever de agradecer e de reconhecer que tudo o que sou recebi a vida, não dei a vida a mim mesmo. E aquilo que levamos... Todas as situações são para agradecer. E a regra da vida... É para agradecer. E a regra da vida é não trazemos nada connosco, não levamos nada connosco, e a única coisa que levamos connosco é tudo o que demos, tudo o que partilhamos. Sim, e isso foi dado. E, portanto, cultivar um olhar agradecido é uma coisa que tenta ajudar as pessoas a olhar para a vida, olhar com outros olhos. Muito bem, Padre Vasco. Então eu começo também, aliás, acabo por lhe agradecer, a agradecer ter aceito dar esta entrevista, e também tenho que assumir que o Padre Vasco é uma das pessoas que eu mais leio, mais sigo e que me leva mais longe exatamente por ajudar a pôr a vida em perspectiva, e portanto agradeço-lhe isso também, aqui, publicamente. Também muito agradeço, obrigada. Laurinda. Muito obrigado. Obrigada.